Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse bate-papo dominante e informal aqui de hoje. E eu resolvi abrir esse bate-papo para comentar com vocês os resultados da sexta semana que eu estou fazendo o meu caminho de volta aqui para eliminar 10 quilos. E o resultado está nos stories, tá bom? Depois, quando você puder, dá uma olhadinha lá. E por que eu quis comentar isso aqui com você? Porque faz 6 semanas que eu comecei o caminho de volta e para a data limite que eu me dei, faltam 20 semanas. Muito bem. E olha que coisa interessante. Se você quer saber, para você que está me vendo agora, quer saber meu ponto de partida, vai nos destaques. Ali está o meu ponto de partida. Muito bem. E o que eu quero comentar com você hoje é que olha que negócio interessante. Faz 6 semanas que eu estou compartilhando conteúdo com relação ao meu emagrecimento, alguma coisa do gênero, né? E o peso na balança não mudou. E aí você fala assim pra mim, puta merda, Carlos, o peso na balança não mudou? Não. Eu eliminei, eu acho que eu comecei com 110 centímetros de cintura, eu acho que eu tô com 106, alguma coisa assim. Mas o resultado na balança não mudou. E por que isso é importante? Por que eu tô compartilhando isso aqui com você? Eu tô compartilhando isso aqui com você porque talvez você esteja na mesma situação que eu. Talvez agora você esteja começando alguma coisa na sua vida, tipo o quê? Tipo qualquer coisa, tá bom? Tipo qualquer coisa e você ainda não viu o resultado final. Você ainda não viu a mudança do peso na balança, você não viu dobrar o seu salário, você não viu chegar perto daquele resultado que você estimava tanto. Porque quando a gente começa alguma coisa, normalmente a gente começa com um resultado em mente. Beleza? Beleza. E qual que é o ponto do resultado? O resultado é como se ele fosse o destino no GPS, tá? Só que se você não souber como fazer, o que vai acontecer com você? Se você não souber o que acontecer, você vai parar, tá? E para você que está me vendo agora, as coisas que podem transformar a sua vida, eu estou falando pro lado positivo, tá? Tudo aquilo que pode transformar a sua vida, o resultado não é visível. O resultado não é... Reformulando. Tudo que pode transformar a sua vida, o resultado não vai ser visível imediatamente. Então vamos supor que você está me vendo agora e você está num trabalho que você até gosta do trabalho, mas você quer avançar. E você resolveu que você vai estudar, se aprimorar, fazer um curso, aprender alguma coisa. Muito bem. Vai levar um tempo para você ver o resultado. Vai levar um tempo para você ver esse resultado que você está querendo. E se você estiver concentrada no resultado final, o que acontece? Muitas vezes você desiste, tá? Então, olha só, no meu caso, agora, eu eliminei medida, mas eu não eliminei peso. Por quê? Porque eu estou fazendo bastante exercício de força. E normalmente quando a gente faz exercício de força, o exercício de força, ele dá uma interferência no peso. Não tem problema, tá tudo bem, tá? Porque o que acontece? Eu sei que eu estou no caminho certo, eu vou descobrir e eu vou te contar como é que eu sei daqui a pouquinho. Porque o tema da live de hoje tem o poder de mudar seu jogo. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu utilizei o meu exemplo pessoal, tá? Disso que eu tô fazendo, do emagrecimento, para passar para você um dos conceitos mais importantes. Eu acho que o conceito mais importante, o conceito que mudou minha vida, tá bom? Entre vários, mas um que eu vivo ele hoje. E eu quero compartilhar com você. E do momento em que você consiga vivê-lo, digamos assim. Não, reformulando. Se você assimilar essa ideia, vai mudar seu jogo, tá bom? E do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de meta de desempenho versus meta de resultado. Carlos, o que é isso? O que é meta de desempenho? Então, a gente tem, basicamente, 2 tipos de meta, tá? A meta mais comum, que a maioria das pessoas fazem, 99% das pessoas se orientam por ela, é a meta de resultado. É aquela meta que você fala assim, puxa, eu quero eliminar 10 quilos. Então, quando eu coloquei há 6 semanas atrás, era disso que eu estava falando. Eu estava falando da meta de resultado. Muito bem. Só que eu já sei também
que a meta de resultado, para que ela serve? Ela serve para me dar uma direção, tá? Ela serve para me dar uma direção. Carlos, vai por aqui, vai em tal sentido. Muito bem. E qual que é ponto positivo, vamos colocar, da meta de direção? Ela te dá ela te dá uma direção, ela te dá um destino, ela te dá um norte. Muito bem. Qual é o problema da meta de direção? O grande problema da meta de direção. O grande problema da meta de direção é que ela não está 100% no seu controle. Você pode influenciar? Sim, você pode. Tá bom? Você pode influenciar a meta de direção, mas ela não está no teu controle. E isso faz toda a diferença. No meu caso, no exemplo que eu te dei, eu eliminar 10 quilos. Tá, eu eliminar está na minha zona de influência? Sim, ela está. Mas ela não está dentro do meu controle, tá? Então, a meta de resultado, ela está na tua zona de influência, mas ela recebe influência de muitas outras coisas que você não tem controle. E se você não colocar sua atenção naquilo que você tem controle, o que vai acontecer com você? É muito provável que você desperdice energia colocando a sua atenção onde você não pode controlar. Então você vai gastar, vai desperdiçar, literalmente, energia à toa. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou te falar do tema dessa live. Qual que é? Meta de desempenho. E o que é isso? Para que você entenda. Meta de desempenho, ela é um norte, ela é uma meta que você vai dar, mas ela é uma meta baseada nas suas ações, naquilo que você tem que fazer. Então, do momento em que eu coloquei a meta de resultado para mim, coloquei, quero eliminar 10 quilos, muito bem. Agora eu vou pegar esta meta de resultado e eu vou transformar esta meta de resultado em ações que eu consiga fazer diariamente, e em ações pequenas que eu consiga fazer diariamente. Por que a ação tem que ser pequena? Porque se ela for mirabolante, eu não consigo fazer com recorrência, eu não consigo fazer com constância. E é fazer com constância que é o nome do jogo. Então, o que eu fiz? Eu peguei a grande ideia da meta de resultado, então os 10 quilos, e eu quebrei este 10 quilos em comportamentos acionáveis. Que tipo de comportamento? Dar X mil passos por dia, tá? Então eu tenho que dar 10 mil passos por dia, eu tenho que subir lance de escada, eu tenho que me hidratar, tomar 2 litros de água. Então esta ideia grande, mirabolante que eu peguei, eu vou quebrar essa ideia em ações que eu consiga fazer. Tá? Por quê? Porque normalmente, quando a gente pensa só no resultado final, a gente deixa muito grande e muitas vezes a gente não consegue fazer. Esse é o ponto. Comenta aqui comigo se já aconteceu com você, de você colocar alguma meta que você não conseguisse fazer, ou não conseguisse fazer por muito tempo, que eu vou falar pra você. É basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, o que eu faço? Atualmente eu estou me pesando uma vez por semana. Eu acredito que agora eu vou fazer diferente. Eu vou me pesar só no final do mês ou só a cada 4 semanas. Por quê? Porque todo o meu foco vai estar em melhorar o meu desempenho e não no resultado. Eu estou focado no desempenho, não no peso na balança. Beleza? Tá. Só que aí você pode me perguntar o seguinte: tá, Carlos, mas se eu não olhar para o resultado, eu estou fazendo alguma coisa, eu não vou olhar para o resultado final, como que eu sei que eu estou na direção certa? E eu vou fazer uma analogia que você vai entender. O resultado final é como o destino que você coloca no GPS. Então vamos botar, eu uso muito um aplicativo chamado Waze. Então eu vou sair o Waze, coloca, você quer ir para onde? Ponto tal, ponto de partida. Muito bem. Então, o resultado final é o destino que eu quero. Como que eu sei que eu estou na direção certa? Eu começo a me guiar pelo que o GPS está falando. Então, pega a rua tal, ou antes do GPS, placa, alguns marcos na história. E olha que interessante, que
você vai olhando para aqueles marcos no caminho, no mapa que você tem, para você saber se você está na direção certa ou não. E quais são os marcos? Os marcos são a meta de desempenho. Então, para mim, não é importante se o peso na balança mudou. Para mim, o que é importante é, Carlos, você deu a quantidade de passos que você tinha que dar? Ah, eu bebi a quantidade de água que eu tinha que beber? Eu estou me alimentando dentro da minha meta de calorias, dentro da quantidade de calorias que eu tenho para comer durante o dia? Puxa, eu estou fazendo tudo isso? Então eu estou na direção certa. Porque eu quero que você tenha o seguinte ponto, tá? O resultado é só consequência. Então vamos colocar o seguinte, vamos continuar neste meu exemplo. Eu coloquei para mim eliminar 10 quilos. Muito bem. Tá, eu tô dando os meus 10 mil passos por dia? Tô. Então eu tô na direção certa. Ah, eu tô fazendo musculação 3 vezes por semana, como eu disse que eu ia fazer? Tô. Então eu tô na direção certa. Ah, eu tô bebendo 2 litros de água que eu tinha que beber? Tô bebendo? Tô. Então eu tô na direção certa. Tá? Por exemplo, se você que está me vendo decide que você vai começar a ler, tá bom? E você se colocou uma meta de desempenho de ler 2 páginas por dia. Você está lendo as suas 2 páginas por dia? Tá? Então você está na direção certa. Ah, Carlos, mas eu falhei um dia. Não tem problema. Você está fazendo com consistência, porque uma coisa que eu aprendi depois de um tempo é que, assim, você não precisa de perfeição, você precisa de consistência, tá? Tem diferença? Tem. Então vamos colocar em número para você ver, para você ter uma ideia. Faz uns 2 anos. Faz uns dois anos eu li um livro em inglês que eu não vi em português, chamado As 4 Disciplinas da Execução. Muito interessante. E é um livro que fala no contexto de negócios, tá? E o que o cara fala nesse contexto de negócio? Que eu achei a ideia bem razoável. Ele fala o seguinte, que se você conseguir realizar 85% do que você se dispôs a fazer, você atinge qualquer objetivo. Você não precisa de 100%. 85% você consegue fazer. Você já chega onde você quer. Então, traduzindo 85% para dias da semana, por exemplo. Então, eu mantenho uma regra aqui que eu preciso fazer os 7 dias? Não. Se eu fizer 6, às vezes até dependendo, 5 já é o suficiente, tá? Então, você vai evoluir, tá bom? Você vai evoluir com consistência e um ponto extremamente importante para você entender. Você vai evoluir num passo que você consegue manter. Porque uma coisa que depois que eu entendi, mudou minha vida, que é o seguinte, olha só, quem segue o mapa, o que é o mapa? As metas de desempenho. Quem segue o mapa sempre chega onde quer, mais cedo ou mais tarde. É inevitável. É inevitável, tá? Você vai seguir. Ah, pode ser hoje, pode ser amanhã. Ah, Carlos, a sua data é 21 de dezembro. Tá bom. E se eu não conseguir chegar até 21 de dezembro? Não tem problema. Eu prorrogo por 3 meses. Porque me levou 12 meses para engordar 10 quilos. Tá bom, eu me dei 6. Se eu precisar, eu me dou mais 3. Não tem problema. O que eu preciso? O que eu vou precisar fazer? Onde está toda a minha atenção? Nas minhas metas de desempenho. Tá bom? Se eu estou cumprindo as minhas metas de desempenho. E guarda uma ideia, que essa ideia vai mudar a sua vida, tá? Que a ideia é a seguinte: o resultado que você quer é só consequência de você cumprir as ações que você tem que fazer com consistência. É só isso. É só consequência. Então, eu vou perguntar para você que está me vendo, você é alfabetizado? Você sabe ler? Sabe?
Por que você aprendeu? Como que você aprendeu? Você aprendeu indo para a escola. Você aprendeu todas as letras de uma vez? Não. Primeiro a gente aprende uma letra, depois a gente junta as letras com sílabas, vai formando palavras, vai formando frases. A gente vai fazendo aos poucos. Só que qual é o resultado final? O resultado final é que você é alfabetizado. É simples assim, não tem mistério. Tá bom? E normalmente, então vamos lá, só para amarrar esse ponto aqui. Lembra, ó. O resultado é consequência inevitável, é inevitável de você cumprir as ações que você tem que cumprir com consistência. É só isso. Então, se você segue um mapa, qual é o mapa? As metas de desempenho. Se você segue um mapa, inevitavelmente você vai chegar onde você quer, tá? Aí o que acontece? Muitas vezes, e assim, eu vou te trazer agora alguns erros que as pessoas cometem, alguns erros que eu cometi algumas vezes, tá? Que normalmente as pessoas cometem e eu tô fazendo esse conteúdo aqui, porque se você estiver cometendo, você para com isso agora, tá bom? Primeiro erro que as pessoas cometem é só erro 1, só olhar para o resultado final. Ou seja, puxa, o peso na balança, caramba, o peso na balança não mudou, tô no caminho errado. Não. Então, o que acontece? Se você só olhar para o resultado final e você se você não pegar este resultado final e quebrar em ações que sejam simples e executáveis, não adianta. Você vai continuar dando cabeçada. Você vai continuar parado no mesmo lugar. Porque o problema, qual é? É você estar parado no mesmo lugar. Porque você vai um pouquinho, vai com toda aquela empolgação, aquela coisa que eu carinhosamente chamo de motivado inconstante, entendeu? E você, enquanto motivado inconstante, o que você faz? Você vai com toda a tua energia por uma semana, com 2, com 3, você para. Aí não adianta. Aí você volta tudo para trás. Você para. Você perde este progresso que você fez. Tá bom? Erro número 2 é quando a pessoa ela tem uma meta vaga. Tá? O que é uma meta vaga? É uma meta que é um combo. Tá? É uma meta vaga combinada com a falta de uma ação clara. Vou dar um exemplo para você. A pessoa chega assim e fala assim, puxa, eu quero ser mais saudável. Tá, o que é ser mais saudável? O que é isso? Então, do que você precisa para isso? Você precisa fazer o seguinte, você precisa pegar esta ideia de ser mais saudável e traduzir essa ideia em comportamentos concretos, porque senão o que vai acontecer? Você não vai fazer. O teu cérebro, a tua mente, ela não entende linguagem vaga. Então, quando você fala assim, puxa, eu vou me exercitar mais. Ah, eu vou ser mais saudável. Ah, eu vou comer melhor, eu vou dormir melhor, eu vou cortar o açúcar. O que é isso? Isso é vago. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar esta ideia, tá? Essa ideia que você quer, essa meta, e você vai transformar esta meta num comportamento claro. O que é um comportamento? Vou dar um exemplo. Ó, eu preciso beber 2 litros de água por dia. Exemplo, tá? Isso é uma meta vaga. Aí você fala, Carlos, mas caramba, 2 litros de água por dia tá específico. Mas sempre dá para deixar mais específico. Exemplo para você. Ao invés de eu dizer para mim, eu vou me hidratar melhor ou eu vou tomar 2 litros de água por dia, o que eu faço? Eu digo para mim, eu vou tomar 1 copo d'água ou 200 ml de água a cada 15 minutos. Ó, minha garrafa tá aqui. Falando nisso, me dá um minutinho. Então, eu tomar 1 copo d'água a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, nossa, isso é pequeno, eu consigo tomar 1 copo d'água. Isso é pequeno e isso é gerenciável. Então, durante anos eu me sabotei, tá? Com ideias enormes. Eu negligenciei o simples, eu negligenciei o fácil. Então, o erro número 2 é um combo, é você ter uma meta vaga, grandiosa, e você não tem um plano de ação claro. Então, por exemplo, eu tenho que tomar
um copo d'água a cada 15 minutos. Então sempre eu vou ter a minha garrafa comigo, eu bebi, eu vou encher e tal, eu vou marcar no meu relógio para eu não me esquecer, ou eu vou botar um alarme, eu vou montar um plano. E ó, para você que tá me vendo, você tem alguma ideia grande na cabeça? Essa sua ideia grande, ela já tá traduzida, ela já tá quebrada, ela já tá estruturada em comportamentos pequenos? Se ela não tiver, você não vai chegar lá, tá bom? Então, erro número 1, só olhar para o resultado final. Erro número 2, é você ter uma meta vaga. E erro número 3, o mais comum de todos, é eu depender, é você, né, a gente depender da motivação. O que eu fiz por alguns anos. Ó, no ano de 2023, eu eliminei 25 quilos, muito bem. E durante muito tempo, eu fiquei 6 anos acima do peso, porque eu dependia de motivação. Então, como é que eu fazia? Domingo, dia clássico, eu me pesava e eu falava: Carlos Henrique, você tá gordo, então vamos pra academia amanhã e vamos se arrebentar. Muito bem. E eu me arrebentava, e eu ia na segunda, eu ia na terça, e na quarta eu já estava quebrado. Eu não ia mais. Muito bem. O que acontece? Qual que é o problema da motivação? Ela vai passar. A motivação, ela é necessária. Imagina, para você que está me vendo, imagina a motivação, a empolgação tal, imagina isso como uma faísca. Puf, é só uma faísca. É necessário, então, que você quer botar fogo em alguma coisa. Você precisa dar uma faísca, não? Beleza. Só que ela apaga. Pensa num palito de fósforo que você riscou, ele acendeu e 10 segundos depois ele apagou. Isso é a motivação, tá? Então, se você for depender de motivação para qualquer coisa, não vai dar certo. Essa live que eu estou fazendo aqui, isso aqui depende zero de motivação. Zero. Eu adoro fazer isso, detalhe. Eu adoro fazer isso, mas depende zero de motivação. Porque se eu esperar assim, puxa vida, não. Tô com vontade? Não tô, não vou fazer. Para você que está me vendo, coloca aqui nos comentários. Você vai para o seu trabalho só quando você está com vontade? Se você é casado e tem filhos, você alimenta as suas crianças só quando você está com vontade? Ou as coisas mais importantes da sua vida você faz só quando você está com vontade? Não. Você tem um monte de coisas para fazer que são independentes da sua vontade, precisam ser feitas. Tá? E se você depender de motivação, você está perdido. Então você precisa fazer o quê? Você precisa criar uma estrutura que possa ser feita, beleza? Mesmo que você não tenha motivação. É isso aí, beleza? Então, só para a gente amarrar os 3 erros: olhar só para o resultado final. Segundo, ter meta vaga e sem um plano de ação claro. Terceiro, você depender de motivação. Muito bem. Eu já te dei os 3 erros e agora eu vou dar pra gente amarrar, deixa eu ver que oração isso aqui é só um bate-papo, pra ficar rapidinho. Vou te dar o passo a passo para você aplicar essa ideia, tá? Então, para você que chegou agora, do que eu tô falando nessa live? Tô falando de meta de desempenho. O que é isso? É o contrário de meta de resultado. Tá? O que é meta de resultado? É só quando você olha para o resultado final. Meta de desempenho é tudo que você decide que você vai fazer para você chegar no resultado final. Tá? Beleza? Então, passo 1. Você vai usar o resultado final só como direção. Como eu falei para você, eu coloquei para mim eliminar 10 quilos até 21 de dezembro de 2025. Muito bem. Tá escrito em pedra? Não. Isso o que é? Anotou os erros? Muito bem, anotou. Então eu vou falar devagarinho, passo a passo, para você anotar direitinho, tá? Então, passo 1. O resultado, a meta de resultado, é só uma direção para você. No meu caso, eliminar 10 quilos até 21 de dezembro e tal, é a minha direção. Não está escrito em pedra. Não está. Eu posso prorrogar esse prazo. Beleza? Beleza. Muito bem. Passo número 2. Você vai pegar este resultado que você quer e você vai transformar este resultado em ações que você precisa fazer. Então, no meu caso, eu peguei esses 10 quilos que eu quero eliminar e eu transformei esta ideia de 10 quilos em pequenas ações que eu possa dar todo dia. Então eu coloco aqui nos stories quais são as ações. Então, um exercício que eu faço bastante. Eu caminho. Caminhar todo mundo consegue fazer. Eu subo escada.
Ah, eu me hidrato, eu vou para academia no final da tarde. Então eu peguei a ideia de 10 quilos e eu quebrei esta ideia em pequenas ações que são gerenciáveis, tá? Que eu consigo auditar, digamos assim. Eu fiz, eu não fiz, eu consigo fazer isso. Beleza? Muito bem. Passo 3. Você vai monitorar o desempenho, não o resultado. No meu caso, eu monitoro se eu dei os 10 mil passos por dia, se eu subi os lances de escada que eu tinha que subir, se eu bebi a água que eu bebi. Eu não monitoro o peso na balança. Por quê? Porque o peso na balança eu não tenho completo controle. Tá bom? Eu não tenho completo controle. Então eu monitoro aquilo que eu tenho controle. Beleza? Esse é o passo 3. Passo 4. O que você vai fazer? Você vai ajustar. Você não vai abandonar. Olha só. No meu exemplo. Faz 6 semanas que eu estou fazendo isso. E nessas 6 semanas eu estou com o mesmo peso na balança. O peso está o mesmo. Até subiu um pouquinho. Mas a minha cintura diminuiu 4 centímetros. Entendeu? Então, puxa, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou daqui para frente, para umas 20 semanas. Eu vou começar a aumentar os passos, eu vou aumentar os lances de escada, eu vou ajustando, eu não vou abandonando. Quando eu utilizava o método anterior, que era só olhar para o resultado final, eu abandonava. Entendeu? Eu pensava assim, putz, isso não funciona, puta merda, não deu resultado ainda, puta merda, não emagreci, eu tô do mesmo jeito, aí foda-se, eu vou comer mesmo. E aí o que acontecia? Eu perdia todo o progresso que eu tinha feito. Então, para você que tá me vendo agora, aprenda com os meus erros. Eu cometi. Você não precisa cometer. Aprenda. Então, você vai pegar o seu plano vai ser perfeito? Não, não vai. Ele vai sendo ajustado. Você vai ajustando o seu plano, tá? E por fim, o que é que você vai fazer? Cada dia que você cumprir o seu plano, você vai celebrar. Vai fazer uma festa? Não, você vai falar, puta merda, muito bem, hoje eu consegui. Você vai conseguir os 30 dias do mês? Provavelmente não. Então, como eu fiz? Estou contando para você. Primeira semana, dos 6 dias, porque eu sempre deixo um de descanso, dos 6 dias eu consegui cumprir 3. E tá tudo bem. Aí na outra semana, puxa, eu consegui 4. Foi só na semana 5 que eu consegui cumprir os 6 dias. E tá tudo bem, e eu estou evoluindo. Carlos, mas é devagar. Sim, é devagar. Sim, por quê? Porque a direção é mais importante que a velocidade. É mais importante. Então, o que eu sei? Eu sei, puxa vida, a minha cintura está diminuindo. Eu estou na direção certa. Tá? Então, anota aí. Tá? Você anotou os erros? Anota o passo a passo. Primeiro, o resultado final é só direção. Ele vai te dar um destino. Segundo, você vai pegar a meta de resultado e vai transformar, você vai quebrar em ações que você consiga fazer hoje. Ações gerenciáveis. Passo 3, você vai monitorar se você está fazendo ou como você está fazendo essas ações. Não o resultado, não o peso na balança. Passo 4, você vai ajustar. Por quê? Porque vai precisar de ajuste. Vai precisar de ajuste. Passo 5, você vai celebrar as pequenas vitórias. Uma das razões pelas quais eu compartilho aqui isso é porque eu errei muito. Eu errei muito. Tá? E se eu puder ajudar alguém a errar menos do que eu já fico feliz. Eu já fico feliz porque aí eu ajudo você. Eu consigo ajudar você que quer mudar seus hábitos. E é disso que eu falo aqui, hábitos. Por quê? Porque a única coisa que importa são os seus hábitos. A única coisa que importa é o que você faz todo dia. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela gentileza da atenção. Essa live aqui vai ficar compartilhada no perfil. Luiz, boa tarde, Luiz. Vai ficar compartilhada no perfil. E se você tiver qualquer dúvida, manda pra mim, tá? Quinta-feira eu faço live no YouTube, 18 horas, live dominante, sempre com um tema pra ajudar você, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, foi um prazer enorme estar aqui. E a gente se vê na próxima, tá bom? Abraço, boa semana. Eu acho que amanhã eu consigo fazer de novo. Então, pra você que tá aí me vendo, amanhã tem de novo, tá bom? Abraço.